Chegamos então a Sócrates e a fundação da filosofia moral ocidental. Sócrates nasceu em 470, 469, mais ou menos, e teria falecido em torno de 399 a.C. Não deixou escrito nenhum livro, não existem fragmentos de Sócrates, mas ele confiou seu saber aos discípulos que teve mediante o diálogo, a famosa dialética, na dimensão justamente da pura oratória, né? Na pura oralidade. Então ele não escreveu nada, absolutamente nada. Daí a dificuldade de se reconstruir a doutrina dele, servindo-se de múltiplos testemunhos frequentemente divergentes entre si, como é o caso do Platão, do Xenofonte, do Aristófanes. Porque cada uma das testemunhas escolhia apenas alguns aspectos do ensinamento dele, né, do Sócrates. E eram aspectos que lhe interessavam mais. Entre as fontes de Sócrates, nós temos aí, como eu já citei agora, Platão, pelo fato de idealizar o mestre. Ele coloca-se no oposto de Aristófanes, que ao invés de idealizar, coloca o Sócrates ao ridículo, principalmente na peça de teatro As Nuvens, que é uma comédia, engraçadíssima inclusive, interessante, eu já li, e recomendo que você leia também, caso queira se aprofundar. Um outro autor que fala de Sócrates é o Xenofonte, pelo fato de tender a banalizar os motivos filosóficos. Ele se contrapõe a Aristóteles, que ao invés os torna excessivamente rigorosos. Então, para conhecer o pensamento de Sócrates, é, portanto, necessário levar em conta todos os testemunhos, considerando em particular as novidades que se registram em campo filosófico em geral, e que nascem como efeito dos próprios ensinamentos socráticos. A sabedoria humana de que Sócrates se diz mestre consiste na busca de justificação filosófica, isto é, de um fundamento, de uma raiz da vida moral. Esse fundamento ele consiste na própria natureza, ou essência do homem. A diferença dos sofistas, aliás, total diferença dos sofistas, né? O Sócrates chega a conclusões do tipo: o homem é a sua própria alma. E por alma ele entendia a consciência, a personalidade intelectual e moral. Hoje nós diríamos que seria a capacidade de entender e de querer, né? Justamente naquele aspecto inscrito no Oráculo de Delfos: conhecer a si mesmo. Conhece-te a si mesmo. E isso significaria reconhecer essa verdade, que é o homem sendo sua própria alma. Então, se o homem é a alma, a virtude do homem, segundo Reale, atua como sendo a cura da alma. A virtude é a cura da própria alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. E como a alma é atividade cognoscitiva, a virtude será essencialmente potencialização dessa atividade, ou seja, será ciência. Ciência no sentido de conhecimento. O corpo é um instrumento da alma. Também os valores ligados ao corpo serão instrumentos em relação aos da alma. E, portanto, a eles estão totalmente subordinados. Outro aspecto aqui que o Reale coloca é: se a virtude é ciência, nós temos duas consequências aqui. Tá? Primeiro, existe uma só virtude, que é ao mesmo tempo o mínimo denominador comum e o fundamento de todas as múltiplas virtudes em que o grego acreditava. E segundo, ninguém pode pecar, ou um termo grego de vicissitudes, né, de forma voluntária, porque quem peca se engana sobre o valor daquilo a que a própria ação tende e considera um bem aquilo que é mal. Bastaria mostrar a quem erra a verdade e este corrigiria o próprio erro. Outra coisa, ainda do conceito de psique, deriva a descoberta socrática da liberdade, entendida como liberdade interior. Então existe uma liberdade em Sócrates,
Só que essa liberdade não é uma liberdade no sentido marxista, no sentido de que a consciência se vale da sua posição econômica. Existe uma liberdade interior, em última análise, como autodomínio de si mesmo. Claro, autodomínio só pode ser de si mesmo, né? Uma vez que a alma é racional, ela alcança sua liberdade quando se livra de tudo que é irracional. Dessa forma, o homem se liberta o mais possível das coisas que pertencem ao mundo externo e que alimentam suas paixões. Certo? Também a felicidade assume e se realiza quando na alma prevalece a ordem. Tal ordem se realiza justamente mediante a virtude, e dessa forma afirma-se o princípio ético que a virtude é prêmio para si mesma e deve ser buscada por si mesma. O verdadeiro vencer, né, para Sócrates, consiste em convencer, que é o tema da não violência. Sócrates teve uma particular concepção de Deus, deduzida da constatação de que o mundo e o homem são constituídos de modo tal, isto é, segundo tal ordem e tal finalidade, que exige uma causa adequada. Essa causa é justamente Deus, entendido como inteligência ordenadora e providência também. Uma providência que, porém, não se ocupa do homem individual, mas do homem em geral, fornecendo-lhe o que lhe permite a sobrevivência. O método usado por Sócrates no seu ensinamento foi o diálogo articulado em dois momentos, que é o irônico, o refutatório e o maiêutico. Então, no momento, Sócrates trabalha com o conceito de ironia e de refutação. E no outro, no conceito de maiêutica, ou seja, de fazer nascer o conhecimento, fazer o parto do conhecimento. Além disso, seu método ele era montado sobre a figura do não saber. Ele não recorria a discursos de parada e longos monólogos, né? Porque era um diálogo. O método dele era pergunta e resposta, apresentando-se como aquele que não sabe e pede para ser instruído aos que supostamente sabem. E pelo fato de efetivamente afirmar que todo homem em relação a Deus é não sapiente, muito frequentemente esta atitude era uma simulação irônica, certo? Para constranger o adversário a expor completamente as suas teses. Porque em alguns aspectos Sócrates demonstra o saber, como por exemplo no banquete, onde ele vai falar a respeito do amor. Sócrates, ele representando o aluno, né, quando ele representa o aluno, ele começa o diálogo com o interlocutor. E o interlocutor obrigava-se a reconhecer os próprios erros mediante essa refutação. Nesse ponto, Sócrates ele colocava em ação seu método de perguntas e respostas. Ele conseguia fazer nascer a verdade na alma do dialogante. Quer dizer, ele colocava semente para que aquela verdade engravidasse na mente do indivíduo. Você tem, por exemplo, a expressão fazer nascer, se diz maiêutica. Então Sócrates caracterizou justamente com o tal nome este momento conclusivo do seu método. Ele fazia nascer a verdade dentro da mente dos seus questionadores e também dos seus discípulos. Então nessas operações dialógicas, Sócrates ele colocava em ato uma série de elementos lógicos da primeira ordem, alguns dos quais constituíam verdadeiras e próprias antecipações de figuras lógicas explicitadas e desenvolvidas em épocas sucessivas. Por exemplo, o conceito, a definição e o procedimento indutivo. Trata-se de antecipações, mas não de descobertas verdadeiras, pelo simples motivo que o interesse de Sócrates era do tipo ético e não no sentido propriamente lógico. Em termos gerais, a lógica formal que veio com Aristóteles é uma coisa. E vamos colocar aqui como lógica intuitiva de Sócrates era outra.
Outro aspecto que o Reale coloca aqui é que o Sócrates levou o pensamento filosófico a um plano bastante, assim, muito elevado em relação aos dos sofistas, mas assim, extraordinariamente mais elevado que os sofistas. Ele levou uma série de questões que, por sua vez, colocavam problemas que ele também não conseguiu resolver. Porque, obviamente, ele não resolveu todos os problemas. Ele ancorou a moral no conceito de alma, mas definiu a alma apenas em termos funcionais. Ele indicou suas atividades e não a natureza, ou seja, qual é o seu ser propriamente. O mesmo pode-se dizer de Deus. Disse como Deus age, mas não identificou de forma explícita a natureza ontológica de Deus. Então, desses problemas, Platão e Aristóteles vão apresentar soluções assim muito detalhadas e também muito diferentes entre si. Tá? Porque ambos, de certa forma, inclusive o próprio Aristóteles também seguiu parte dos elementos, né, intuitivos do próprio Sócrates. Bom, então nós vamos falar agora mais detalhadamente sobre Sócrates. No entanto, partindo do pressuposto da visão platônica. Eu não vou falar aqui do Sócrates de Xenofonte, nem do Sócrates de Aristófanes. A gente vai se prender mais à vida de Sócrates dentro de uma perspectiva de Platão. Tá. Então Sócrates nasceu em Atenas, 470, 469, como eu já tinha dito, teria sido morto, ou morrido na verdade, em 399 a.C., após uma condenação por impiedade. Ele foi acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens. Esse foi o segundo nível de acusações, já tinha tido acusações antigas. Mas por trás de tais acusações escondia-se um ressentimento de vários tipos e manobras políticas. Era filho de um escultor e uma obstetra. Não fundou uma escola, como os outros filósofos, realizando seus ensinamentos em locais públicos, como nos ginásios, nas praças públicas, e como uma espécie de pregador leigo, exercendo imenso fascínio não só sobre os jovens, mas também sobre os homens de todas as idades, o que lhe custou inúmeras aversões e inimizades. Parece sempre mais claro que se devam distinguir duas faces na vida de Sócrates. Na primeira fase, ele esteve próximo dos físicos, particularmente de Arquelau, que, como vimos, professava uma doutrina semelhante à de Diógenes, de Apolônio, que misturava ecleticamente Anaxímenes e Anaxágoras. Sofrendo então a influência de sofistas, embora polemizando firmemente contra as soluções dos mesmos, dadas pelos maiores sofistas, né? Inclusive nos diálogos de Platão, ele dialoga com vários, desde Trasímaco até Gorgias. Assim sendo, não é estranho o fato que Aristófanes, na célebre Comédia As Nuvens, representada no ano de 423, quando Sócrates estava na metade de sua quarta década de vida, tenha apresentado um Sócrates bem diferente do apresentado por Platão e Xenofonte, que é o Sócrates da velhice, né? Na maior parte de seus diálogos, Platão ele idealiza Sócrates e acaba tornando ele um porta-voz também de suas próprias doutrinas. Desse modo, é dificílimo estabelecer o que é efetivamente de Sócrates nesses textos e o que, ao contrário, representa as elaborações de Platão. Já Aristóteles fala de Sócrates ocasionalmente, entretanto suas afirmações são consideradas mais objetivas. Mas Aristóteles não foi contemporâneo de Sócrates, é importante falar isso. Ele certamente documentou, né, muitos registros dos ensinamentos socráticos, por parte até de Platão, na verdade, mas faltou a ele o contato direto com o personagem. Depois de um período de tempo ouvindo a palavra dos últimos naturalistas, mas sem se considerar de modo algum satisfatório ou satisfeito, né, Sócrates ele se concentrou definitivamente seu interesse na problemática do homem, procurando resolver
o problema do princípio e da physis. Os naturalistas se contradisseram a ponto de sustentar tudo e o contrário de tudo. O ser é uno, o ser é múltiplo, nada se move, tudo se move, nada se gera nem se destrói, tudo se gera e tudo se destrói. O que significa que se propuseram problemas insolúveis para o homem. Consequentemente, Sócrates se concentrou no homem como os sofistas, mas, ao contrário deles, soube chegar ao fundo da questão, a ponto de admitir sua afirmação geral de não saber, a qual falaremos adiante, que era sábio nesse quesito. Os naturalistas, fisicistas, procuraram responder a seguinte questão: o que é a natureza ou a realidade última das coisas? Sócrates, ao contrário, procura responder à questão: o que é a natureza ou realidade última do homem? Ou seja, o que é a essência do homem propriamente? Percebe a influência sofística em Sócrates e a diferença disso para com os filósofos pré-socráticos ou fisicistas? É muito claro. E a resposta que ele chega é precisa e é inequívoca. O homem é a sua alma. Isso é a concepção socrática. Enquanto é precisamente sua alma que o distingue especificamente de qualquer outra coisa. E por alma, Sócrates entende a nossa razão e a sede de nossa atividade pensante e eticamente operante. Porque para o grego não existia essa interioridade, né, que existe nas concepções modernas. Tá? Para o grego o que valia era a reputação, e não exatamente a exterioridade, a interioridade, aliás, do indivíduo. Mas Sócrates, de certa forma, é uma exceção nisso, porque ele entende a razão como a sede da nossa atividade pensante e eticamente operante. Para Sócrates, a alma é o eu consciente, ou seja, a consciência e a personalidade intelectual e moral. Tá? Consequentemente, com essa descoberta, Sócrates criou a tradição moral e intelectual sobre a qual a Europa espiritualmente se construiu. Isso é forte, né? É evidente que se a essência do homem é a alma, cuidar de si mesmo significa cuidar da própria alma, mais do que do corpo. E ensinar os homens a cuidarem da própria alma é a tarefa suprema do educador. Precisamente a tarefa que Sócrates considera ter recebido de Deus, como se lê na Apologia, onde ele diz categoricamente: e esta é a ordem de Deus, embora ele tenha a concepção de Deus, se eu não me engano, como sendo Apolo, né? Mas enfim. E estou persuadido de que não há para vós maior bem na cidade do que esta minha obediência a Deus. Na verdade, não é outra coisa o que faço nestas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa antes e mais do que da alma. Não está dizendo que não pode cuidar dessas outras coisas, mas a alma é mais importante. De modo que ela se torne ótima e virtuosíssima. E de que não é das riquezas que nasce a virtude, mas da virtude nascem a riqueza e todas as outras coisas que são bens para os homens, tanto individualmente, para os cidadãos, como para o Estado. Aquilo que hoje chamamos de virtude, os gregos denominavam como areté, que tem uma conotação vinculada à virilidade também, significando, na verdade, de forma mais ampla, aquilo que torna uma coisa boa e perfeita naquilo que é. Ou melhor ainda, areté significa atividade ou modo de ser, que aperfeiçoa cada coisa, fazendo-a ser aquilo que deve ser. Os gregos, portanto, falavam de virtude, dos vários instrumentos de virtude dos animais, etc. Por exemplo, a virtude do cão é a de um bom guardião, né? A do cavalo é a de correr velozmente e assim por diante. Consequentemente, a virtude do homem, outra, não pode ser senão aquilo que faz com que a alma seja tal como sua natureza determina que seja, isto é, boa e perfeita, porque o homem é a sua alma.
E segundo Sócrates, esse elemento é a ciência ou o conhecimento, ao passo que o vício seria a privação de ciência ou de conhecimento, ou seja, a ignorância. Desse modo, Sócrates opera uma revolução no tradicional quadro de valores, né? Os verdadeiros valores não são os ligados às coisas exteriores, como a riqueza, o poder, a fama, e tampouco os ligados ao corpo, como a vida, o vigor, a saúde física, a beleza, mas somente os valores da alma, que se resumem todos no conhecimento. Naturalmente, isso não significa que todos os valores tradicionais tornaram-se necessariamente desvalores, né? Significa simplesmente que em si mesmos não têm valor. Só têm o valor efetivo se estiverem vinculados ao ponto nevrálgico, ao ponto mais importante, ao âmago, que é a alma. E tornam-se ou não valores somente se forem usados como o conhecimento exige, ou seja, em função da mesma alma, sua arete. Temos aqui também outro tópico do Giovanni Reale, que é os paradoxos da ética socrática. A tese socrática que apresentamos implicava duas consequências que foram não consideradas como paradoxos, mas que são muito importantes e devem ser oportunamente clarificadas, né? Explicadas. Primeiro, a virtude. Cada uma e todas as virtudes, sabedoria, justiça, fortaleza, temperança, é ciência, é conhecimento. E o vício, cada um e todos os vícios, é ignorância. Guardou essa? Isso é importantíssimo para entender Sócrates. Virtude, sabedoria, justiça, fortaleza, temperança. Ciência, conhecimento. Virtude é ciência. E vício é ignorância. Segundo, ninguém peca voluntariamente. Quem faz o mal o faz por ignorância do bem. Essas duas proposições resumem tudo o que foi denominado intelectualismo socrático. Enquanto reduzem o bem moral a um dado de conhecimento, uma vez que se considera impossível conhecer o bem e não fazê-lo. O intelectualismo socrático influenciou, na verdade, todo o pensamento grego, a ponto de tornar-se quase um mínimo denominador comum de todos os sistemas, seja na época clássica, seja na época helenística. Entretanto, as duas proposições enunciadas contêm algumas instâncias muito importantes, que nós veremos agora. Em primeiro lugar, nós devemos destacar a forte carga sintética da primeira proposição. A opinião corrente entre os gregos antes de Sócrates, até mesmo a dos sofistas, que no entanto pretendiam ser mestres da virtude, consideravam as diversas virtudes como uma pluralidade. Uma coisa é a justiça, outra é a santidade, outra a prudência, outra a temperança, outra a sabedoria, mas da qual não sabiam captar o nexo essencial. Ou seja, aquele algo que faz com que as divergências, ou na verdade, melhor dizendo, as diversas virtudes sejam uma unidade. Algo que faça precisamente com que todas e cada uma sejam virtudes. Além disso, todos, aliás, viam as diversas virtudes como coisas fundadas nos hábitos, no costume e nas convenções aceitas pela sociedade. Sócrates, no entanto, tenta submeter a vida humana e os seus valores ao domínio da razão, assim como faz os naturalistas, que haviam tentado submeter o cosmos à sua manifestação ao domínio da razão. E como para ele a própria natureza do homem é sua alma, ou seja, a razão e as virtudes são aquilo que aperfeiçoa e concretiza plenamente a natureza do homem, ou seja, a razão. Então é evidente que as virtudes revelam-se como uma forma de ciência e de conhecimento, precisamente porque são a ciência e o conhecimento que aperfeiçoam a alma e a razão, como já dissemos. E o segundo aspecto é que mais complexas são as motivações que estão na base do segundo paradoxo. Sócrates, porém, viu muito bem que o homem, por sua natureza, procura sempre seu próprio bem.
e que quando faz o mal, na realidade não o faz porque se trata do mal, mas porque espera daí extrair um certo bem. Dizer que o mal é involuntário significa que o homem engana-se ao esperar dele um bem e que na realidade está cometendo um erro de cálculo e, portanto, se enganando. Ou seja, em última análise, é vítima da ignorância. E lembrando aqui, virtude é conhecimento e vício é ignorância. Sócrates tem perfeitamente a razão quando diz que o conhecimento é a condição necessária para fazer o bem. Porque se não conhecermos o bem, não podemos fazê-lo, afinal de contas. Mas ele engana-se ao considerar que além de condição necessária, seja também condição suficiente. Em suma, para o Giovanni Reale, Sócrates cai em excesso de racionalismo. Quer dizer, para fazer o bem também é necessário o concurso da vontade. Em consequência, para Sócrates, como para quase todos os filósofos gregos, o pecado se reduz a um erro de cálculo e um erro de razão, justamente a ignorância do verdadeiro bem. Sócrates ele também nos traz um novo conceito de felicidade. A maior parte dos filósofos gregos, e justamente a partir de Sócrates, apresentou ao mundo sua mensagem como mensagem de felicidade. Em grego, felicidade se diz como eudaimonia, tá? Qual a sua eudaimonia, sua felicidade? Que originalmente significava ter tido a sorte de possuir um daimon, guardião, tá? Bom e favorável, que garantia boa sorte e vida próspera e agradável. Mas os pré-socráticos já haviam interiorizado esse conceito. Heráclito escrevia que o caráter moral é o verdadeiro daimon do homem e que a felicidade é bem diferente dos prazeres, ao passo que Demócrito dizia que não se tem a felicidade nos bens exteriores e que a alma é a morada de nossa sorte. Então havia uma interiorização do conceito do daimon com o homem. Já não era mais uma questão meramente mítica, onde existiria um ser espiritual ou uma alma antepassada junto ao indivíduo para lhe trazer felicidade, bem-aventurança, sorte. O discurso de Sócrates aprofunda e fundamenta esses conceitos de modo sistemático. A felicidade não pode vir das coisas exteriores do corpo, mas somente da alma, porque esta é, e só esta, a sua própria essência. E a alma é feliz quando é ordenada, ou seja, virtuosa. O outro tópico aqui do Reale é sobre a revolução da não-violência. Muitíssimo se discutiu sobre as razões que levaram Sócrates à condenação, né? A gente tem a descrição disso na Apologia de Sócrates, que é um dos primeiros livros de Platão que eu acho que o aluno deve ler. Pelo menos no meu curso de filosofia, foi um dos primeiros que eu li e é extremamente interessante. Mas do ponto de vista jurídico, está claro que os crimes que lhe foram imputados procediam. Quer dizer, ele foi acusado de corromper a juventude e de seguir outros deuses. Então, segundo o Reale, isso procedia. Ele não acreditava nos deuses da cidade, porque acreditava num Deus superior, e corrompia os jovens, entre aspas, né, porque lhes ensinava essa doutrina. Entretanto, depois de se ter defendido corajosamente no tribunal, tentando demonstrar que estava com a verdade, mas não tendo conseguido convencer os juízes, ele aceitou a condenação e recusou-se a fugir do cárcere. Se não me engano, Criton há esse diálogo, né? Apesar dos amigos terem organizado tudo para a fuga dele, ele não aceitou. E as motivações eram exemplares. Quer dizer, a fuga teria significado de violação do veredito e, portanto, violação da lei. E violar a lei para Sócrates era inadmissível. A verdadeira arma de que o homem dispõe é a sua razão e, portanto, a persuasão. Se fazendo uso da razão o homem não consegue alcançar seus objetivos com a persuasão, então deve conformar-se, porque
como tal, a violência é coisa ímpia. Aliás, Platão põe na boca de Sócrates a seguinte palavra: não se deve desertar, nem retirar-se, nem abandonar o posto, mas sim na guerra, no tribunal e em qualquer lugar é preciso fazer aquilo que a pátria e a cidade ordenam, ou então persuadi-las em que consiste a justiça, ao passo que fazer uso da violência, vamos dizer assim, a apelação, é uma coisa de ímpios. Xenofonte, por exemplo, escreve o seguinte: preferi morrer permanecendo fiel à lei a viver violando-a. Ao dotar Atenas de leis, o Solon já proclamava em alta voz: não quero valer-me da violência da tirania, mas sim da justiça. E um princípio da polis grega era justamente não admitir nenhum tipo de violência, nenhum tipo, por exemplo, derramamento de sangue era inadmissível em condenações. Por isso mesmo Sócrates morreria tomando veneno. Ninguém ia cortar a cabeça dele, ou nem mesmo ele seria morto à espada. Isso era inadmissível na polis. Mas a posição assumida por Sócrates foi ainda mais importante. Com ele, além de ser explicitamente teorizada, a concepção da revolução da não-violência foi demonstrada até com a própria morte, sendo desse modo transformada em conquista para sempre, porque ficou como um divisor de águas da filosofia. Você tem um exemplo daqui, o que o Reale menciona, de Martin Luther King, que é o líder negro norte-americano da Revolução Não Violenta, que evocava princípios socráticos além dos princípios cristãos e que imitava o Mahatma Gandhi em termos de Revolução Não Violenta. Então você tem esse exemplo em Sócrates, tem esse exemplo também em Cristo, com muito mais, vamos dizer assim, viralidade, muito mais vivacidade e eloquência. E você tem esse exemplo na própria Índia, como o Mahatma Gandhi, como eu mencionei agora. Vamos falar um pouco sobre a teologia socrática, e aqui a gente vai utilizar os autores, não só Platão. O Reale vai dizer, perguntar na verdade, qual era a concepção de Deus que Sócrates ensinava a ponto de oferecer aos seus inimigos o pretexto para condená-lo à morte, já que era contrária aos deuses em que a cidade acreditava? Era a concepção indiretamente preparada pelos filósofos naturalistas, culminando no pensamento de Anaxágoras e de Diógenes de Apolônia, o Deus inteligência ordenadora. Lembra que a gente mencionou sobre Anaxágoras? Deus inteligência ordenadora. Inicialmente você lê na Apologia de Sócrates e entende o Deus como sendo Apolo, mas o Reale menciona que há uma profundidade muito maior nessa concepção de Deus para Sócrates, porque é uma concepção vinculada à perspectiva anaxagoriana, que é o Deus inteligência ordenador. Porém, Sócrates desliga essa concepção dos pressupostos próprios desses filósofos e ele desloca para um plano mais possível, afastado dos pressupostos próprios da filosofia da natureza, que era anterior a ele. Sobre esse tema, pouco sabemos por Platão, ao passo que Xenofonte nos informa amplamente. Eis o raciocínio registrado que constitui a primeira prova racional da existência de Deus que chegou até nós e que constituirá a base de todas as provas posteriores. Então, primeiro, aquilo que não é simples obra do acaso, mas constituído para alcançar um objetivo e um fim, pressupõe uma inteligência que o produziu por razões evidentes. Ademais, observando particularmente o homem, notamos que cada um e todos os seus órgãos estão constituídos de tal modo que não podem ser absolutamente explicáveis como obra do acaso, mas apenas como obra de uma inteligência que idealizou expressamente essa constituição. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, contra esse argumento, poder-se-ia objetar, ao contrário dos artífices terrenos, que podem ser vistos ao lado de suas obras, essa inteligência não se vê. Todavia, observa Sócrates, tal objeção não se sustenta porque nossa alma, inteligência, também não se vê, e mesmo assim ninguém ousa afirmar que pelo fato de a alma, inteligência não ser vista, também não existe, e que fazemos ao acaso. O terceiro ponto, aliás o último ponto,
Sócrates vai dizer que é possível estabelecer com base nos privilégios que o homem tem em relação a todos os outros seres, como por exemplo a estrutura física mais perfeita e sobretudo a posse de alma e de inteligência, que o artífice divino cuidou do homem de modo inteiramente particular. Como se vê, o argumento gira em torno desse núcleo central. O mundo e o homem são constituídos de tal modo, ordem e finalidade, que apenas uma causa adequada, ordenadora, finalizante e, portanto, inteligente pode explicá-los. E com sua ironia, Sócrates lembrava aqueles que rejeitavam esse raciocínio que nós possuímos parte de todos os elementos que estão presentes em grandes massas no universo, coisa que ninguém ousa negar. Como então poderíamos pretender que nós, homens, nos assenhoreássemos de toda a inteligência que existe, não podendo haver nenhuma outra inteligência fora de nós? É evidente a incongruência lógica dessa pretensão. O Deus de Sócrates, portanto, é a inteligência, amigos. Inteligência que conhece todas as coisas, sem exceção. E é atividade ordenadora e também providência. Para a mentalidade antiga, o semelhante tem comunhão com o semelhante, a razão pela qual Deus tem comunhão estrutural com o bom. Okay? Mas não do homem individualmente enquanto tal, e menos ainda do homem mau. Somente no pensamento cristão é que surgiria uma providência que se ocupa com o indivíduo enquanto tal. Falemos um pouco também agora sobre o daimon socrático. Entre as acusações contra Sócrates estava também a de que era culpado de introduzir novas entidades divinas. Ele vai dizer, né? A razão é aquela que muitas vezes e em diversas circunstâncias ouviste dizer, ou seja, que em mim se verifica algo de divino e demoníaco. Precisamente aquilo que Melito, que é um dos acusadores, jocosamente escreveu no seu ato de acusação. É como uma voz que se faz ouvir dentro de mim desde quando era menina e que, quando se faz ouvir, sempre me impede de fazer aquilo que estou a ponto de fazer, mas que nunca me exorta a fazer. Então, em primeiro lugar, deve-se destacar que a voz divina interior não revela absolutamente a Sócrates, em absoluto, ele não revela nada a Sócrates a respeito da sabedoria humana, de que ele é portador, nem qualquer das propostas gerais ou particulares da sua ética. Para Sócrates, os princípios filosóficos extraem sua validade do Logos, e não da revelação divina. Em segundo lugar, Sócrates não relacionou com o daimônio nem mesmo sua opção moral de fundo, que no entanto considera provir de uma ordem divina. Em suma, é algo que diz respeito à personalidade excepcional de Sócrates, devendo ser posto no mesmo plano de certos momentos de concentração muito intensa, bastante próximos aos arrebatamentos de êxtase em que Sócrates mergulhava algumas vezes e que duravam longamente, coisa da qual nossas fontes falam expressamente. Portanto, não deve ser relacionado com o pensamento e a filosofia de Sócrates. Ele próprio manteve as duas coisas distintas e separadas. Agora falemos um pouco sobre a dialética de Sócrates e sua finalidade. O método e a dialética de Sócrates também estão ligados à sua descoberta da essência do homem como a psique, porque tendem de modo consciente a despojar a alma da ilusão, do saber, curando-a dessa maneira a fim de torná-la idônea e acolher a verdade. Assim, as finalidades do método socrático são fundamentalmente de natureza ética e educativa, e apenas secundária de natureza lógica e gnoseológica, que se refere à teoria do conhecimento, né? Em suma, em resumo, dialogar com Sócrates levava a um exame da alma e a uma prestação de contas da própria vida, ou seja, a um exame moral. Resumindo, é isso. É precisamente a esse prestar contas da própria vida que era o fim específico no método dialético.
que consta de 2 momentos essenciais, a refutação e a maiêutica. O método elencos e o método maiêutico. Ao fazê-lo, Sócrates valia-se da máscara do não saber e da temida arma da ironia. Cada um desses pontos deve ser adequadamente compreendido. Então vamos a eles. Vamos a esse aspecto do não saber socrático. Bom, os sofistas mais famosos relacionavam-se com os ouvintes na soberba atitude de quem sabe tudo. Só que Sócrates é o inverso disso. Ele colocava-se diante dos interlocutores na atitude de quem não sabe e de quem tem tudo a aprender. Todavia, cometeram-se muitos equívocos em relação a esse não saber socrático, a ponto de se ver nele o início do ceticismo. A gente tem aí o exemplar ceticismo do Sexto Empírico, com base em Pirro, mas isso não é socrático. Na realidade, Sócrates pretendia ser uma afirmação de ruptura. Então, primeiro, ruptura em relação ao saber dos naturalistas, dos fisicistas que se revelara vão. Segundo, em relação ao saber dos sofistas, que logo se revelara mera presunção. Terceiro, em relação ao saber dos políticos e dos escultores das várias artes, que quase sempre, os cultores na verdade, né, cultuadores das artes, que quase sempre se revelava inconsistente e acrítico. Só que ainda existe mais. O significado da afirmação do não saber socrático, ele pode ser avaliado mais exatamente se, além de relacioná-lo com o saber dos homens, o relacionarmos também com o saber de Deus. Como veremos, para Sócrates, Deus é onisciente. E seu conhecimento estende-se do universo ao homem sem qualquer espécie de restrição. Ora, é precisamente quando comparado com a estrutura desse saber divino que o saber humano mostra-se em toda a sua fragilidade e pequenez. E nessa ótica, não apenas aquele saber ilusório de que falamos, mas também a própria sabedoria humana socrática revela-se um não saber. De resto, na Apologia, interpretando a sentença do oráculo de Delfos, segundo o qual ninguém era mais sábio do que Sócrates, o próprio Sócrates explicita esse conceito, dizendo, né, unicamente Deus é sábio. E é isso o que ele quer significar em seu oráculo. A sabedoria do homem pouco ou nada vale, considerando Sócrates como sábio. Não quer se referir, creio eu, propriamente a mim, Sócrates, mas somente usar o meu nome como um exemplo. É quase como se houvesse querido dizer: homens, é sapientíssimo dentre vós aquele que, como Sócrates, tiver reconhecido que na verdade sua sabedoria não tem valor. A contraposição entre saber divino e saber humano era uma das antíteses muito caras a toda a sabedoria proveniente da Grécia e que Sócrates, portanto, volta a reafirmar. Ele retrocede reafirmando justamente isso. E por fim, nós devemos salientar o poderoso efeito irônico, né, de benéfico abalo que o princípio do não saber provocava nas relações com o interlocutor, ou seja, provocava o atrito do qual brotava a centelha do diálogo. Quer dizer, a não presunção de dizer eu sei era uma porta aberta para o começo do diálogo. Porque se um indivíduo arrogante que diz saber começasse um diálogo com alguém que também se diz sábio, certamente haveria atrito e ele poderia evitar isso. Mas diante do ignorante, bom, deixe-me ensiná-lo. E diante das contestações e ironias de Sócrates, logo se percebia claramente que ele estava, na verdade, ensinando através do seu próprio questionamento. Por isso nós vamos falar um pouco sobre a ironia aqui. A ironia é a característica peculiar da dialética do Sócrates, não apenas do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista substancial. Em geral, ironia significa simulação. Em nosso caso específico, indica o jogo brincalhão, múltiplo e variado das ficções e dos estratagemas realizados por Sócrates para levar o interlocutor a dar conta de si próprio, a se ver guerreando contra a própria alma.
Em suma, a brincadeira está sempre em função de um objetivo sério e, portanto, é sempre metódica. Então essa era, digamos assim, a validade do sentido irônico de Sócrates. Vamos falar um pouco então do método Elencos e do método maêutico. A refutação Elencos constituía, em certo sentido, o momento em que Sócrates levava o interlocutor a reconhecer sua própria ignorância. Primeiro, ele forçava uma definição do assunto sobre a qual a investigação versava, explicitava e destacava as carências e contradições que implicava. Então, ele acabava por exortar o interlocutor e tentar uma nova definição, criticando-a e refutando-a com o mesmo procedimento. E assim continuava procedendo até o momento em que o interlocutor se declarava um baita de um ignorante. É evidente que a discussão provocava irritação ou reações ainda piores nos sabichões e nos medíocres. Nos melhores, porém, a refutação provocava um efeito de purificação das falsas certezas, ou seja, um efeito de purificação da ignorância, a tal ponto que Platão podia escrever a respeito, dizendo: por todas essas coisas, devemos afirmar que a refutação é a maior e a fundamental purificação, e quem dela não se beneficiou, mesmo tratando-se do grande rei, não pode ser pensado senão como um impuro das mais graves impurezas, privado de educação e até mesmo feio. Precisamente naquelas coisas em relação às quais conviria que fosse purificado e belo no máximo grau. Alguém que verdadeiramente quisesse ser homem de fato feliz. Assim, nós passamos ao segundo momento do método dialético. Para Sócrates, a alma pode alcançar a verdade apenas se dela estiver grávida, certo? Com efeito, como vimos, ele se professava ignorante e, portanto, negava firmemente estar em condições de transmitir um saber aos outros, ou, pelo menos, um saber constituído por determinados conteúdos. Mas da mesma forma que a mulher que está grávida no corpo tem necessidade da parteira para dar à luz, também o discípulo, ok, que tem a alma grávida de verdade, tem necessidade de uma espécie de arte obstétrica espiritual que ajude essa verdade a vir à luz. E essa é exatamente a maiêutica socrática. Ok? Então, não é só o método Elencos, nem só o método maiêutico. Conforme diz o Reale, depende do momento, é a utilização dos dois métodos, principalmente o maiêutico.